Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 24 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Cristina de Bolsena. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos São Sarbélio Macluf, José Macluf, presbítero da Ordem dos Maronitas Libaneses, que, animado pelo desejo de austera solidão e de mais alta perfeição, passou do cenóbio de Anaia, no Líbano, ao ermo, onde serviu a Deus dia e noite numa rigorosa sobriedade de vida com jejuns e orações. Descansou no Senhor no dia 24 de dezembro. Morte no ano 1898. Em Amiterno, na Sabina, junto à Via Salária, também na Itália, São Vitorino, mártir. Morte no século IV. Em Tauriana, na Calábria, também na Itália, São Fantino Velho, chamado Taumaturgo. Morte no século IV. Na Tebaida, no Egito, Santa Eufrásia, virgem, que, procedendo de uma nobre família senatorial, preferiu a vida eremítica no deserto, sempre humilde, pobre e obediente. Morte no século V. Em Ardmore, na província de Munster, na Irlanda, São Declano, que é venerado como o primeiro bispo desta igreja. Morte no século V. No território de Albi, na Aquitânia, hoje na França, Santa Sigolena, religiosa. Morte no século VI. Na Rússia, os santos Boris e Gleb, mártires, que, sendo príncipes rutenos e filhos de São Vladimiro, preferiram aceitar a morte a resistir pela violência contra o irmão Sviatopolk. Boris alcançou o martírio junto ao rio Alta, próximo de Pereslavo, Gleb pouco tempo depois no rio Dnieper, perto de Smolensk. Morte no ano 1015. Em Riete, na Sabina, atualmente no Lácio, região da Itália, São Balduíno, abade, que foi discípulo de São Bernardo no mosteiro de Claraval e por ele enviado a esta cidade para ir fundar e dirigir o cenóbio de São Mateus. Morte no ano 1140. Em Sint-Truiden, no Brabante, atualmente na Bélgica, a beata Cristina, virgem, denominada Admirável, porque nela, quer pelos sofrimentos corporais quer pelos êxtases místicos, o Senhor fez maravilhas.
Morte no ano 1224. Em Starissax, perto de Tarno, na Polônia, Santa Kinga ou Cunegundes, filha do rei da Hungria e dada em esposa ao príncipe Boleslau, que com ele conviveu em perfeita virgindade e, após a morte do esposo, professou a regra de Santa Clara no mosteiro por ela fundado. Morte no ano 1293. Em Ferrara, na Emília-Romanha, região da Itália, o beato João Tavelli de Tossiniano, bispo, da Ordem dos Jesuatos. Morte no ano 114. Em Colônia, na Lotaríngia, atualmente na Alemanha, a transladação dos 3 reis magos, sábios do Oriente, que vieram a Belém, trazendo presentes, para contemplar no menino o mistério sublime do unigênito de Deus. Morte no ano 1162. Em El Áquila, no território dos Vistinos, atualmente nos Abruzos, região da Itália, o beato Antônio Torriani, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, médico dos corpos e das almas. Morte no ano 1494. Em Orbe, na Saboia, atualmente na França, a beata Luísa, religiosa, filha do beato Amadeu, que contraiu matrimônio com o príncipe Hugo de Chalon e, quando ficou viúva, professou a regra de Santa Clara segundo a reforma de Santa Coleta, com grande humildade e fidelidade. Morte no ano 1503. Em Derby, na Inglaterra, os beatos Nicolau Garlick, Roberto Ludlum e Ricardo Simpson, presbíteros e mártires, que, depois de muitos tormentos e vexames, foram condenados à morte por causa do seu sacerdócio, no reinado de Isabel I e, mortos no patíbulo, alcançaram a alegria celeste. Morte no ano 1588. Em Newcastle upon Tyne, também na Inglaterra, o beato José Lambton, presbítero e mártir, que, com 24 anos de idade, no reinado da mesma Isabel I, por causa do seu sacerdócio suportou cruéis torturas e foi dilacerado vivo. Morte no ano 1592. Em Durham, também na Inglaterra, São João Boste, presbítero e mártir, que, no mesmo reinado de Isabel I, sofreu o martírio por causa do sacerdócio e perante o juiz não cessou de confortar os companheiros. Morte no ano 1594. Em Córdoba, na Espanha, o beato Cristóvão de Santa Catarina, Cristóvão Fernandes Valladolid, presbítero da Ordem Terceira Regular de São Francisco, que foi capelão militar, depois fez-se eremita e por fim se dedicou ao apostolado e assistência entre os indigentes e os enfermos, para os quais fundou a Congregação Hospitaleira de Jesus Nazareno. Morte no ano 1690. Em Nanjing, cidade do Tonkin, atualmente no Vietnã, São José Fernandes, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, no tempo do imperador Minh Mang, foi decapitado por causa da sua fé em Cristo. Morte no ano 1838. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, o beato Modestino de Jesus e Maria, Domingos Mazzarello, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que, sempre disponível para todo gênero de pessoas pobres e aflitas, morreu num tempo de peste, assistindo os moribundos e contagiado também ele pela epidemia. Morte no ano 1854. Em Guadalajara, na Espanha, as beatas Maria do Pilar de São Francisco de Borja, Jacoba Martínez Garcia, Teresa do Menino Jesus, Teusébia Garcia Y Garcia e Maria Ângela de São José, Marciana Voltierra Tordesillas, virgens da Ordem das Carmelitas Descalças e mártires, que, em tempo da perseguição religiosa, receberam a coroa do martírio aclamando com alegria o esposo, Jesus Cristo. Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, a beata Maria Mercedes Prat, virgem da Companhia de Santa Teresa de Jesus e mártir, que na mesma perseguição consumou o martírio por ser religiosa. Morte no ano 1936. Também em Barcelona, o beato Xavier Bordas Piferrer, religioso da Sociedade Salesiana, que, com o exemplo e o martírio, deu testemunho de Cristo, o Divino Mestre. Morte no ano 1936. Em Ronda, perto de Málaga, na Espanha, os beatos Antônio Henrique Canutillos e Antônio Torrero Luque, presbíteros da Sociedade Salesiana e mártires, que, durante a perseguição contra a fé, foram assassinados e receberam a recompensa do Senhor.
Morte no ano 1936. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Indalécio Maria Marcos Moron Casas, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártir, que, durante a mesma perseguição contra a fé, combateu por Cristo um glorioso combate. Morte no ano 1936. Também em Barcelona, os beatos Jaime de Santa Teresa, Jaime Gascon Bordais e Romualdo de Santa Catarina, José Guilherme Rodó, presbíteros da Ordem dos Carmelitas Descalços e Mártires, que, durante a mesma perseguição, como discípulos fiéis mereceram a salvação no sangue de Cristo. Morte no ano 1936. Em Hospitalet de Llobregat, cidade da província de Barcelona, também na Espanha, o beato Miguel Peiró Victori, da Ordem Terceira de São Domingos e Mártir, que, na mesma perseguição contra a Igreja, confirmou com o seu sangue a sua fidelidade ao Senhor. Morte no ano 1936. Em Madrid, na Espanha, José Joaquim Esnaulorteaga, o beato presbítero da Ordem de Santo Agostinho e Mártir, que, aceitando fielmente as palavras de Jesus, na mesma perseguição contra a fé, pela sua morte passou a vida gloriosa. Morte no ano 1936. 30 ouros negros. Também em Madrid, os beatos João Antônio Pérez Maio, presbítero da Congregação dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada e companheiros mártires, que, durante a mesma perseguição contra a fé cristã, derramaram o seu sangue por Cristo. São estes os seus nomes: Cecílio Veiga Domingues, Francisco Polvorinos Gomes, João Pedro Cotilo Fernandes, Justo Gonzales Lorente, Manuel Gutierrez Martim e Pascoal Alais Medina, religiosos da Congregação dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada, e Cândido Castan San José, pai de família. História de Santa Cristina. Origens. Cristina nasceu no ano 288 d.C., na região da Itália chamada Toscana, vizinha do Lago de Bolsena. Era filha de um oficial do exército romano chamado Urbano. Seu pai atuava em Tir, região da Etrúria, que é parte da Toscana. Aproveitando que o Império Romano perseguia os cristãos, Urbano, que era um homem rude, perseguia os seguidores de Cristo abusando de seu poder militar. Vivendo numa família com tal pai, seria difícil imaginar que Cristina se tornasse cristã. Deus, porém, tem seus caminhos insondáveis. A força dos cristãos toca o coração da menina. Para tentar sufocar o movimento cristão, que se alastrava no Império Romano, Urbano submeteu vários seguidores de Cristo a interrogatórios terríveis e humilhantes, no espaço de sua própria casa. Isso aconteceu durante alguns anos. A menina Cristina acompanhava tudo, impressionada com a serenidade e alegria que os cristãos enfrentavam os piores constrangimentos. Através do testemunho dos cristãos, ela começou a conhecer Jesus e quis conhecer mais profundamente esta fé que tantos perseguiam. Vendo a maneira que eles reagiam, ela não conseguia entender por que eles eram perseguidos. Abraçando a fé contra o próprio pai. Uma escrava cristã ficou presa na casa de Cristina por um bom tempo. Ao ver que Cristina tinha o coração aberto e queria conhecer Jesus, a escrava preparou-a para receber o batismo. Terminada sua preparação, ela foi batizada sem que o pai o soubesse. A partir de então, seu comportamento mudou. Ela passou a defender os cristãos e a se interessar pela comunidade cristã local. Perseguida pelo próprio pai. O pai desconfiou e começou a pressioná-la, ordenando-a a cultuar os ídolos romanos, oferecendo incenso a eles. Cristina, porém, disse não. Pressionada pelo pai, ela respondeu: tolo é vosso medo, tola a vossa advertência, diante de um Deus cego aos sofrimentos do povo, surdo ao clamor dos fracos, eu não peço favores e não acendo uma vela. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra que nos enviou seu Filho Jesus, a este, sim, apresento sacrifícios de verdade e amor. Testemunho de uma menina em meio à perseguição. O pai, inconformado, ameaçou Cristina, mas pensava que aquilo seria coisa de criança. Cristina, porém, seguia firme, participando da Eucaristia e de reuniões de oração dos cristãos. Além disso, visitava os presos,
dava esmola para os pobres e ajudava os doentes. Cheia de coragem, vendeu as imagens de ídolos que tinha em sua casa, e isso valia um bom dinheiro, para ajudar os pobres. Seu pai, ao descobrir tudo isso, ficou furioso. Por isso, ele mesmo chicoteou Cristina. Muitos de sua casa lhe pediram para que ela aceitasse a vontade do pai, mas ela respondia: deixar a vida não me custa, abandonar minha fé, isto nunca. A ira se volta contra o pai. Urbano, pai de Santa Cristina, cada vez mais furioso e inconformado, prosseguiu com as torturas, amarrando a filha e lançando-a ao fogo. A história conta que, nesse momento, um anjo protegeu-a e as chamas não lhe fizeram mal. Mais irado ainda, Urbano mandou prender a filha. Cristina permaneceu em oração, entregando seu coração e sua vida ao Senhor. Urbano, então, mandou amarrá-la a uma pedra de moinho e jogá-la no lago. Conta-se que, milagrosamente, a pedra boiou e Cristina não se afogou. A fúria de Urbano foi tão forte que seu coração não resistiu e ele morreu de infarto. Morta pelo sucessor do pai. Após a morte do pai, Santa Cristina foi presa, acusada de ser a responsável pela morte de Urbano. O sucessor de Urbano, chamado Dio, submeteu Santa Cristina a terríveis torturas como jogá-la ao fogo. Porém, mais uma vez, o fogo não a queimou. Ordenou, então, que ela fosse jogada às víboras, mas nenhuma picou a menina. Mandou cortar sua língua, mas, mesmo assim, ela continuou cantando louvores ao Senhor. A essa altura, os cristãos se fortaleceram na fé e vários outros se converteram a Jesus vendo o testemunho inacreditável de uma menina de apenas 12 anos. Então, Dio ordenou que ela fosse morta a flechadas. Aprove ao Senhor Deus chamar Santa Cristina para si através desse tipo de morte. Ela faleceu no dia 24 de julho do ano 300. Protetora contra a depressão psicológica. O testemunho de Santa Cristina nos lembra, mais uma vez, que Deus escolhe aquele que é pequeno, fraco, indefeso, para confundir os fortes e poderosos. Através da fragilidade física desta menina, o Senhor mostrou que a verdadeira força vem dele. Por isso, ela é invocada contra os males da depressão psicológica. O deprimido se sente o último, pequeno, sem forças para reagir. O testemunho de Santa Cristina mostra de onde vem esta força da qual tanto precisamos. Santa Cristina conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus e não se desfez deste conhecimento ao preço de sua própria vida. Que o Senhor nos dê a graça de conhecê-lo nesta profundidade para enfrentarmos a depressão e todos os obstáculos desta vida, perseverando na fé e prontos para testemunhar que pertencemos a Ele. Relíquias de Santa Cristina no Brasil. Em 1927, partes de ossos de Santa Cristina foram trazidas de Roma para a cidade de Campinas, SP, pelo segundo bispo da diocese, Dom Francisco de Campos Barreto, fundador da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado. As relíquias foram colocadas na capela da Casa Geral da Congregação. Depois, foram trasladadas para a Basílica Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade, no dia 23 de outubro de 2010. Elas foram assentadas no altar do Sagrado Coração de Jesus, junto com a imagem de Santa Cristina. Oração a Santa Cristina. Nós vos suplicamos, Senhor, ouvi as súplicas de Santa Cristina, Virgem e Mártir que intercede por nós diante de vosso trono. Nós cremos na comunhão dos santos, que nos ajudam porque vós permitis. Que ela, que sempre vos agradou pelo mérito de sua castidade e pela sua grande fé que a levou a testemunhar vosso poder pelo martírio, possa alcançar de vós a graça de que tanto necessito em fazer o pedido. Eu vos peço por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezar um Pai Nosso, um Ave Maria e o Glória ao Pai. Santa Cristina, Virgem e Mártir, rogai por nós.